Pessoal, dando continuidade à nossa aula aí de lei de abuso de autoridade, lá no parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Pessoal, é sabido e consabido que a Constituição brasileira, ela garante o réu, ao indiciado, o direito ao silêncio, né? O direito de chegar a um delegado, o direito de chegar até um promotor, o direito de chegar até um magistrado e ficar em silêncio, não depor, né? Sem que isso prejudique aquela pessoa, aquele réu ou aquele indiciado, correto? E por essa razão, a lei de abuso de autoridade trouxe que incorre em pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tem decidido exercer o direito ao silêncio. Então, se aquela pessoa ela já tenha decidido exercer o direito ao silêncio, e eu, na função de magistrado, e eu, na função de promotor, e eu, na função de delegado de polícia, né, inquirir aquela pessoa, mesmo sabendo que ele já decidiu ficar em silêncio, eu, como agente público, como autoridade, estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Porque aquele réu, aquele indiciado, já deixou bem claro que irá ficar em silêncio. Então, aquela vontade, ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida. Eu não posso insistir em fazer perguntas, sendo que eu já sei que aquele réu, já sei que aquele indiciado, ele já se manifestou, né? Já decidiu exercer o direito ao silêncio. Então, eu tenho que, o quê? Cessar aquele interrogatório. Bacana? 2. De pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono. Ou seja, vamos imaginar que eu quero ser interrogado, mas só na presença do meu advogado ou só na presença de um defensor público, correto? Mas mesmo assim, antes do advogado chegar, antes do defensor público chegar, aquele delegado começa o interrogatório. Né, começa a me interrogar, sem a presença do meu advogado e sem a presença do defensor público. Sinto que eu elenquei que só iria responder as perguntas, só gostaria de ser interrogado na presença do advogado e na presença do defensor público. Bacana? Então, se eu prosseguir com o interrogatório da pessoa que manifestou o direito de ser interrogado apenas na presença do defensor ou na presença do advogado, eu estou ferindo ali a lei de abuso de autoridade. Bacana? Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Ou seja, se eu deixo de me identificar ou me identifico de forma falsa, né? Eu falo que sou outra pessoa, quando da captura ou quando da prisão daquele preso, eu estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Então, sempre que o agente público, sempre que o agente da segurança, ele vai prender alguém, ele tem que se identificar, né? Fulano de tal, da polícia tal, né? Ou até mesmo aqui, identificar falsamente. Se ele identifica de modo falso, né? Ele está maquiando a verdade, ele está ferindo também a lei de abuso de autoridade. Então, sempre se manifestar, né, informando quem é aquela pessoa, né, na sua devida função. Bacana? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, né, nós podemos colocar aqui como exemplo, delegado, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Às vezes aquele delegado que obtém informações, né, daquele preso, só que não se identifica como um delegado, se identifica como qualquer outra pessoa, a fim de obter essas informações daquele investigado, a fim de obter informações daquele preso, a fim de obter informações daquele indiciado. Bacana? Então, falsear aí como se passar por outra pessoa, se passando por outra pessoa que não seja, também fere a lei de abuso de autoridade. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações.
Pessoal, eu não posso submeter o preso ao interrogatório policial durante o período de repouso noturno, correto? Eu só posso submeter aquele preso ao interrogatório policial no período noturno se ele for preso, se ele for apreendido em flagrante delito, correto? Exceto o flagrante delito, eu posso submeter o preso ao interrogatório policial desde que devidamente assistido, né, pelo seu advogado, né, consentir em prestar aquelas declarações. Então, desde que ele esteja devidamente assistido por seu advogado e consentir prestar aquelas informações, eu posso submeter aquela pessoa a depor, né, durante o período noturno, onde não há um flagrante delito. Se houver flagrante delito, aquela pessoa está obrigada a fazer o depoimento em período noturno. Então, são duas questões aqui que eu vou repetir para que vocês consigam elaborar e elencar em seu caderno. Flagrante delito, período noturno, eu posso submeter a pessoa a depor? Posso, correto? Aqui, ó, submeter o preso ao interrogatório policial durante o período noturno, salvo se capturado em flagrante delito. Então, flagrante delito, eu posso submeter aquela pessoa a ser interrogada em período noturno. Beleza, então, professor, então, durante uma instrução, que não seja período noturno, né? Durante uma instrução, qualquer fato que não seja flagrante delito, eu posso submeter aquele preso ao interrogatório? Pode, desde que ele seja devidamente assistido e consentir prestar as declarações. Bacana? São duas questões aí distintas que eu preciso que vocês peguem, preciso que vocês elenquem, negritem e sublinhem, tá? Porque é uma questão que é passível de cair em prova de concurso público. Bacana? Ainda mais na área da carreira militar, na área da carreira policial. Você está assistindo nossa aula com fito exclusivo de prestar concurso público, né? Então, vocês prestem bastante atenção nessa questão aqui, que é uma questão que eu colocaria, eu apostaria como ela, para ela cair em prova de concurso público. Bacana? Em virtude das análises que nós fazemos aí das provas anteriores das bancas. Beleza? Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação de legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pessoal, olha para você ver aqui, impedir ou retardar o envio de pleito de preso. Quando eu falo em pleito de preso, estou querendo dizer o envio de ofícios, né? Sempre os presos, os acautelados, aquelas pessoas que estão detidas em unidades prisionais, eles costumam enviar ofícios, enviar pedido de liberdade provisória, enviar pedido de revogação de prisão, enviar pedido de habeas corpus a qualquer das autoridades, seja ela da VEC, Vara de Execução Criminal, seja o juiz da Vara de Instrução, seja um desembargador, seja um ministro, né? Então, sempre que houver um pedido desse, né, um pleito à autoridade judiciária competente, quando eu falo em autoridade judiciária competente, eu estou dizendo que pode ser qualquer dessas autoridades que eu acabei de citar. Bacana? VEC, juiz de instrução, desembargador ou ministro. Qualquer um dessas pode ser a autoridade competente, vai depender de onde se encontra o processo dele. Para apreciação de legalidade de sua prisão, ou seja, se aquela prisão dele é legal ou ilegal. Nós sabemos que a prisão ilegal, ela tem que ser o quê? Começa com R e termina com A. A prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Bacana? Então, quando se tratar de pleito acerca da legalidade de sua prisão ou de circunstâncias de sua custódia, esse pleito ele tem que ser enviado, ele tem que ser transferido para a autoridade competente. Não posso impedir, não posso retardar que aquele pleito chegue até a autoridade competente. Bacana? Bem explicado? Bem mastigado aí? O sinal está chegando aí do outro lado? Espero que sim. Vamos passar aqui adiante. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-la, ou sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que, ou seja, pessoal, quando eu falo aqui magistrado ciente do impedimento, vamos imaginar que o magistrado, vou colocar aqui juiz da Vara de Execuções Criminais,
Um preso envia um ofício ou um pedido de revogação de prisão ou liberdade provisória e endereça ali para o juiz da vara de execuções criminais. Só que o juiz da vara de execuções criminais não é competente para analisar aquele pleito, porque ainda não houve o trânsito julgado da sentença penal condenatória referente ao processo em questão, né? Então, o pleito ele deve ser enviado para o juiz da instrução, que é onde o processo se encontra. Então, se o juiz da vara de execuções, né, sabendo que ele é incompetente, né, ele tem impedimento, ele não tem competência para julgar aquele pedido, não enviar aquele pedido para o juiz da vara de instrução, aquele juiz da VEC, vara de execuções criminais, está ferindo a lei de abuso de autoridade, correto? Então, ele não sendo competente para decidir sobre a prisão, ele tem que enviar sem demora aquele pleito para o juiz competente. E quem é o juiz competente? O juiz da vara de instrução e julgamento. Bacana? Pois ainda não houve o trânsito julgado da sentença penal condenatória para que aquele juiz da vara de execuções fosse competente para analisar aquele pleito. Beleza? Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. É sabido e consabido que o preso ele tem o direito de conversar reservadamente, né? Fazer a sua entrevista pessoal com o seu advogado. Então, eu como agente, eu como policial civil, eu como um policial militar, né? Eu na posição de um policial penal, eu não posso impedir que aquele preso, né, aquela pessoa que está cautelada pelo Estado, ela faça essa entrevista de forma reservada, né? Faça reservada com seu advogado. Bacana? Então, quando eu elenco que é de forma reservada, eu estou falando que os dois, apenas o advogado e o preso, têm que ficar naquela sala. Bacana? Não pode ter a companhia de outrem, né? Qualquer de outra autoridade aí. Beleza? Então, quando eu não deixo que o advogado faça essa entrevista, né? E peço que faça essa entrevista de forma reservada com o preso, eu estou ferindo aí a lei de abuso de autoridade. Bacana? São questões aí muito importantes para provas de carreira da área militar, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal ou reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável. Agora já elenca aqui isso, prazo razoável, né? Que no tópico anterior elencou que quem impede de entrevistar-se o réu com o preso estava ferindo a lei de abuso de autoridade. Aqui já dá mais uma acrescentada, né? Quem impede de o advogado ou defensor conversar com o preso no prazo razoável, antes da audiência judicial, ou de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Pessoal, prazo razoável antes da audiência judicial. Quando eu falo do prazo razoável antes da audiência judicial, estou dizendo que o advogado tem direito de comunicar-se com o preso. Ele tem direito de ouvir o preso antes daquela audiência, correto? E outra prerrogativa aqui é sentar-se ao lado e com ele comunicar-se durante a audiência. Então, o preso ele tem o direito de sentar-se ao lado do advogado durante a audiência e comunicar com ele durante a audiência. Bacana? Agora, nós temos uma observação que nós temos que fazer, que, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, correto? Então, no curso do interrogatório, quando esse curso do interrogatório, estou sentado ao lado do preso, né? O preso está acompanhando a audiência e durante aquela audiência ainda não chegou o momento de esse preso ser interrogado pelo juiz. Então, até esse momento, esse preso ele pode conversar com o advogado, né? Mesmo durante a audiência, ele pode conversar com o advogado. Agora, no momento que o preso ele é convidado para sentar-se à cadeira para depor, né?
para contar como ocorreu os fatos, para ser interrogado, que é o mais correto a se dizer, ele não mais poderá se comunicar com o advogado. Então, antes de ele ser interrogado, ele pode sentar-se ao lado do advogado e comunicar-se com o advogado. Bacana? Se por acaso o juiz não deixar, nem impedir que ele faça essa comunicação com o advogado, o juiz está ferindo a lei de abuso de autoridade. Tem algumas questões aqui nesse slide que na hora da formatação houve alguns erros, mas durante o nosso bate-papo, durante as aulas, eu vou corrigindo, tá? Que por videoconferência. Então aqui deu uma afastada aqui, mas é videoconferência. Bacana? Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou em espaço de confinamento. Então, os presos, eles não podem ficar no mesmo espaço, né, de confinamento, sexos distintos, né? Olha aqui, manter presos de ambos os sexos na mesma cela, ou seja, sexo masculino e sexo feminino. Cada um tem que ser em celas distintas ou até mesmo em pavilhões distintos. Em determinadas unidades prisionais são em pavilhões distintos, né? Um fica no pavilhão A, outro fica no pavilhão B, ou é chamado pavilhão 1, pavilhão 2. Bacana? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto ali do Estatuto da Criança ou do Adolescente. Então, a criança ou adolescente, ele deve ser colocado, deve ser alocado em cela distinta daquele adulto. Né? Aqui em Minas Gerais nós temos aí o CIA, né? O CIA que leva as crianças, leva os menores infratores para esse local, para essa unidade, onde eles ficam ali acautelados pelo Estado. Bacana? Beleza? Espero que esteja entendendo. Pessoal, finalizamos por aqui e até a próxima aula.